A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmos 8. Esse salmo é um salmo muito lindo que fala como Deus é bom para com os homens. Como Deus é bom, apesar da grandeza dele. Como ele é bom em relação a nós. Veja o que diz esse salmo. Verso 1: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando o salmista fala que Deus colocou a glória dele nos céus, basta contemplar os céus. E durante o dia nós vemos o brilho do sol, durante a noite nós vemos a luz do sol refletida na lua, nós podemos ver as estrelas, nós podemos ver as nuvens que se formam, que parecem imagens e figuras de animais, de objetos que são conhecidos por nós, e todo o céu está em constante movimento, desde o amanhecer que apresenta a sua beleza até o ocaso, que é quando o sol se guarda, nós vemos a beleza e a glória de Deus. E o salmista começa dizendo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Em qualquer lugar da terra em que você vá, você pode olhar para os céus e contemplar quão grande é o Senhor nosso. No verso 2, ele fala assim: Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Esse versículo nos mostra que Deus, ele tem poder, e um poder tão grande que mesmo a boca das crianças e dos que mamam pode fazer com que os inimigos de Deus calem a boca. Faz com que os inimigos de Deus sejam derrotados. No livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós encontramos uma passagem em que um general chamado Naamã, general sírio, era leproso. A Bíblia conta que esse homem tinha dado muitas vitórias para o povo da Síria, mas ele era leproso. E um leproso era desprezado, não podia viver no meio da sociedade por causa da sua lepra. Então, por mais que ele tivesse honras, ele ficava afastado de todos. Mas na casa dele havia uma menina israelita que era escrava. E quando ela ouviu a sua senhora falando a respeito da doença do seu senhor, ela disse que ele poderia buscar o profeta Eliseu em Israel, porque, como homem de Deus, ele poderia receber a cura da sua enfermidade. Com base naquela palavra que foi dita pela boca daquela menina, Naamã foi até Israel, teve a chance de receber uma palavra do profeta e pôde cumprir aquela palavra e ser curado da sua lepra. Na sua casa, como o senhor daquela casa, diante do seu povo, como um grande general que havia vencido muitas batalhas, Naamã poderia pensar que era um homem muito forte. Mas foi da boca de uma criança que saiu a solução para o seu problema. Deus não depende e não precisa da força de exércitos para decretar vitórias quando ele quer fazer o inimigo
se calar. Então, o verso 2, o salmista está reconhecendo a grandeza de Deus. Ele fala: o Senhor colocou a sua glória no céu, o Senhor é tão grande. Quando nós olhamos para as crianças e pensamos que elas são tão frágeis, da boca das crianças e de bebês que ainda estão mamando, nós, quando contemplamos elas, nós vemos que o Senhor manifesta a sua glória. Elas representam vida. Elas são o motivo pelo qual muitas vezes nós temos força, ganhamos força para combater os nossos inimigos. O Senhor faz isso. Usa a beleza das crianças, a inocência e a pureza das crianças para dar respostas para situações que muitas vezes são tão difíceis que pessoas sábias não sabem responder, mas que pelo gesto de um bebê, pela boca e pela palavra de uma criança, nós encontramos a resposta e a solução. E isso é algo extraordinário, de que na fragilidade das crianças nós encontramos a grandeza de Deus. Vemos que no meio da fragilidade, no meio da pureza, no meio da doçura das crianças, é possível achar respostas de Deus. Então, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Verso 4. Que é o homem imortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? A comparação que o salmista faz aqui da grandeza de Deus, para que ele se preocupe com o homem, para que ele se preocupe com o ser humano. A preocupação que Deus revela para com o ser humano, diante da grandeza dele, enaltece, exalta ainda mais a grandeza de Deus. Mostra quão bondoso é o nosso Deus. Como ele é verdadeiramente bom a ponto de se preocupar com o homem na sua mortalidade. Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, mas veja que ele nos coroou de glória. Uma parte da glória de Deus está em nós. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando nós lemos a respeito da criação, nós lemos ali nos versículos 26, 27 e 28 que o Senhor formou-nos à sua imagem e à sua semelhança. E o Senhor tem a sua glória, a sua grandeza, o seu poder. E se ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, como semelhança que somos de Deus, carregamos a imagem de Deus, carregamos em nós uma parte da glória de Deus, carregamos em nós uma parte da honra que o Senhor derramou sobre nós. Veja que ele fala, e de honra o coroaste. A honra está no versículo 28 de Gênesis 1. Que depois de ele nos ter formado a imagem e a semelhança dele, Deus disse para o homem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais da terra. Deus honrou, coroou o homem com o domínio sobre toda a criação. Verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois,
assim como os animais do campo. Verso 8: as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse é um salmo que mostra a grandeza e a bondade e o amor de Deus para com os seres humanos. Como ele, lá na criação, foi bom e nos fez a imagem e a semelhança dele, derramando a glória dele sobre nós e derramando a honra dele em colocar toda a criação sob o domínio dos seres humanos. É um motivo de glorificarmos a Deus e dizermos, como disse o salmista no primeiro verso: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Essa é a palavra de meditação de hoje. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que talvez estejam pensando que não são nada, que não são ninguém, que Deus se esqueceu delas. Compartilhe esse salmo com essa pessoa e mande uma mensagem dizendo: quão admirável é Deus e quão bondoso Ele é, porque Ele ama você e Ele te formou à imagem dEle e derramou a glória dEle sobre você para que você possa ter a comunhão com Ele em todo o tempo. Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus. Amém.